Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai analisar um ensaio filosófico que, olha, marcou época. O Culto do Homem Livre. É do Bertrand Russell, lá de 1903. Temos aqui uns trechos bem importantes desse texto para a gente discutir. Oi, um texto denso, né? Mas fundamental. Com certeza. E a nossa tarefa aqui é tentar entender as ideias principais do Russell, sabe, sobre qual o nosso lugar como humanidade no universo que a ciência da época dele descrevia como, bem, indiferente a nós. Exato. E como, mesmo assim, nesse cenário meio desolador, a gente pode encontrar algum sentido, defender nossos ideais. Isso. E é interessante, né? Porque o próprio Russell comentou depois que esse ensaio era de uma fase, digamos, mais platônica dele. Talvez mais idealista, mas as ideias continuam ecoando muito hoje em dia. Sem dúvida, a relevância permanece. Para começar, então, o Russell já nos joga numa situação, olha, quase mítica. Uma história que ele diz que Mefistófeles contou para o Fausto. Imagina só a cena. Um criador, já entediado com os elogios que recebia dos anjos, elogios merecidos, né? Resolve criar o universo e a gente, a humanidade. Só para receber adoração não merecida. É isso, exatamente. De seres que ele mesmo ia atormentar. É como se fosse uma peça cósmica meio sinistra. A vida surge, luta, desenvolveu a consciência, começa a querer adorar alguma coisa, inventa deuses, propósitos. Abre mão das alegrias do presente por um futuro idealizado. Pois é, e aí no final tudo é aniquilado. Um outro sol aparece, tudo volta a ser poeira cósmica, uma nebulosa, e o Criador só murmura. Foi uma boa peça, acho que vou encená-la de novo. Que jeito de começar, hein? É um começo impactante mesmo. Define um tom bem sombrio, né? Mas o ponto do Russell com isso é mostrar que o mundo revelado pela ciência, mesmo sem essa maldade intencional, talvez fosse até mais vazio de propósito, mais indiferente. Entendi, um vazio ainda maior que o da crueldade intencional. Exatamente. E é nesse palco cósmico indiferente que os nossos ideais, os nossos valores, precisam de alguma forma encontrar um lar, achar um jeito de existir. Certo. Então vamos tentar desembrulhar isso. O Russell encara diferente essa visão científica da época dele. O ser humano como produto de causas cegas, Acidentais. sem um plano divino por trás. Sim, ele é bem direto nisso. E ele afirma que todo o brilho da genialidade humana, toda a devoção, o amor, a inspiração, tudo isso está fadado à extinção. Quando o sistema solar morreu, acabou. O templo das conquistas humanas, como ele chama poeticamente. Qualquer filosofia que tente fugir disso, dessas verdades científicas ou quase certezas, ele usa essa expressão com cuidado, está construindo no vazio. Não tem como se sustentar. Então, aceitar esse desespero inflexível é o começo. Parece um paradoxo. É um paradoxo, mas para ele é um único terreno firme. É a partir daí que a gente pode construir o que ele chama de a morada da alma. A questão central vira como a gente preserva nossas aspirações mais nobres nesse mundo que é estranho e inumano. E aí vem a virada, né? O tal estranho mistério que ele aponta. Essa natureza toda poderosa, mas cega, sem intenção, ela mesma produziu a humanidade. Isso. Uma criatura que, claro, ainda está sujeita ao poder da natureza. A gente nasce, envelhece e morre. Não tem como escapar disso. Não. Mas essa criatura tem algo único, a capacidade de ver, de conhecer o bem e o mal, de julgar as obras da própria mãe impensante. Apesar da morte ser a marca desse poder sobre nós, a gente tem a liberdade de pensar, de criticar, de conhecer e, muito importante, de criar com a imaginação. Essa liberdade de pensamento é o ponto-chave, então. É o ponto de virada total. É o que nos diferencia das forças brutas, materiais, que controlam o universo lá fora. E ele contrasta isso com o que chama de mentalidade selvagem. A mentalidade selvagem, o que seria isso? Seria aquela postura de quem se sente impotente diante da natureza, sabe? E por não respeitar nada além do poder bruto, simplesmente se curva, adora deuses ou forças poderosas sem nem perguntar se são bons,
se merecem essa adoração. Ah, tipo o poder pelo poder. Exato. Ele até cita o culto a Moloque, aquela divindade antiga para quem supostamente faziam sacrifícios humanos, até de crianças, tudo para tentar aplacar um poder que era temido. É a submissão total do escravo, que não questiona o mestre. Entendi. Mas aí a moralidade humana evolui, ele diz. Começa a surgir uma busca por um mundo ideal baseado em valores como bondade, justiça. Não só na força. Sim, e a adoração então tem que mudar o foco. Só que ele nota que alguns, mesmo sentindo esse chamado do ideal, ainda tentam justificar a adoração do poder puro. Como assim? Ele menciona, por exemplo, a resposta de Deus a Jó, lá no Antigo Testamento, que enfatiza muito o poder divino, né? Ou aquelas morais baseadas na luta pela sobrevivência, que às vezes acabam sugerindo que quem vence é, de alguma forma, melhor, só por ter vencido. Ah, tá. Tipo, a força justifica a si mesma? Isso. Outros tentam uma conciliação mais sofisticada. Tentam fundir o mundo dos fatos, o com o mundo dos ideais, o deveria ser. Querem criar um Deus que seja, ao mesmo tempo, todo-poderoso e perfeitamente bom. Uma unidade mística, onde a realidade e o ideal se encontram. E o Russell aceita isso. Não. Ele rejeita isso com força. Para ele, o mundo dos fatos, se você olhar friamente, simplesmente não é bom. Tentar forçar uma bondade nele, ou pior, submeter nosso julgamento moral ao poder que existe, isso é uma forma de escravidão mental. Então, o que ele propõe? Pelo contrário, a gente deveria exaltar a dignidade do pensamento humano, nos libertar o máximo possível da tirania desse poder não humano, desse universo indiferente. E aí chegamos numa escolha fundamental que ele coloca pra gente, né? Exatamente. A escolha é: vamos adorar a força bruta, o poder que muitas vezes é cruel, indiferente, o mundo dos fatos, ou vamos escolher adorar a bondade, a beleza, a verdade, o mundo dos nossos ideais. Quer dizer, o nosso Deus vai ser algo que existe lá fora e é muitas vezes mal, ou algo que a gente reconhece como uma criação nossa do nosso amor pelo bem. É essa a questão. E é aí que ele define a verdadeira liberdade humana. Que seria? Rejeitar conscientemente a adoração da força. Ele até associa essa adoração a pensadores como Carlyle, Nietzsche, figuras que, na visão dele, exaltavam a força, a vontade de poder, o militarismo, acima de outros valores. Para Russell, adorar a força é se submeter ao mal. É como sacrificar o que a gente tem de melhor, aquele Moloque que a gente falou. Então a liberdade é o oposto disso? Sim. A liberdade é adorar apenas o Deus criado pelo nosso próprio amor ao bem. É respeitar a verdade mesmo quando dói. Buscar a beleza mesmo onde parece não existir. Manter vivo o ideal de perfeição que a realidade quase nunca entrega. Mesmo que o universo não dê a mínima para isso. Em pensamento, em aspiração, nós somos livres. Livres das opiniões dos outros, das limitações físicas, até da morte enquanto pensamos? De certa forma, sim. Livres na nossa capacidade de avaliar e valorizar. Mas, claro, ele admite que não é um caminho fácil. Imagino que não. Ele reconhece que no começo, quando a gente percebe bem essa oposição entre a realidade dura e os nossos ideais, a reação natural pode ser de revolta. Uma revolta ardente, um ódio contra esse universo, ou contra os deuses, tipo Prometeu desafiando Zeus. Mas essa revolta não é a solução. Não para ele. Ele adverte que a própria indignação, o ódio, ainda nos prende ao mundo mau que a gente rejeita. É uma escravidão emocional também. A verdadeira sabedoria, ele sugere, se aproximando um pouco do estoicismo... Aquela filosofia antiga, né? Isso. Está na submissão dos nossos desejos, isso ele chama de resignação, mas na liberdade total dos nossos pensamentos. Ou seja, aceitar o que a gente não pode mudar lá fora, mas nunca, nunca deixar de julgar e valorizar aqui dentro. Entendi. Então, não é lutar contra o inevitável externamente, mas aceitá-lo e manter a liberdade de pensar e sentir internamente. E é daí que vem a arte, a filosofia, a capacidade de ver beleza. Precisamente. Mas essa visão da beleza, ele diz, só é possível quando a gente contempla sem o filtro dos nossos desejos egoístas, sabe? Das nossas ânsias pessoais o tempo todo.
A liberdade plena chega para quem para de exigir da vida aqueles bens que o tempo sempre acaba levando. Fama, riqueza, até a felicidade pessoal passageira. E ele menciona a ideia de renúncia que a gente vê no cristianismo, por exemplo. Ele acha valor nisso. Sim, ele elogia a sabedoria que existe na ideia de renúncia. Mesmo que ele não concorde que tudo que se renuncie seja ruim, ele vê a renúncia como algo que ajuda a purificar nossas esperanças, a nos fazer encarar verdades mais duras, mas talvez mais fundamentais. E no fim das contas, a renúncia é meio inevitável, né? É o que ele diz. A morte tira tudo. A doença limita. A pobreza priva. Até o dever, muitas vezes, exige que a gente abra mão de desejos. A coragem de verdade, para ele, está em enfrentar a ruína dessas esperanças sem ficar se lamentando, sem se prender ao que não pode ser. Ele usa aquela metáfora da caverna escura, né? Acho que para ilustrar isso. Exato. É uma imagem muito forte. Entrar nessa caverna é como confrontar o desespero. Caminhar sobre as lápides das esperanças abandonadas. Ali, o nosso eu egoísta, com seus desejos que nunca se satisfazem, precisa meio que morrer simbolicamente, para a alma se libertar do domínio cego do destino. Mas tem uma saída dessa caverna. Tem. Atravessando essa escuridão, existe o portão da renúncia. E quem sai por ele volta para a luz, para a sabedoria, mas com um olhar novo, capaz de uma nova alegria, de uma nova ternura, justamente por ter encarado o pior. E é só depois dessa jornada interna toda, de aceitar o destino externo e rejeitar a adoração do poder bruto, que algo quase mágico acontece. A capacidade de transformar e remodelar o universo inconsciente. Como assim? Não é bem mágico, mas é profundamente transformador. O que ele quer dizer é que, com a imaginação criativa, que é alimentada por essa liberdade interior, a gente pode meio que transmutar a realidade dentro da nossa mente. Transmutar, tipo alquimia. Quase isso. A gente começa a encontrar reflexos da beleza, uma beleza que a gente primeiro concebeu nos nossos ideais, em todo lugar. Nas árvores, nas montanhas, nas nuvens, nos altos e baixos da vida humana. E, o que é mais surpreendente, até na própria morte, que agora não é vista só como terror, mas como parte de um ciclo maior. A mente, pela contemplação e pela criação, afirma um domínio sutil, um poder de dar significado sobre as forças brutas da natureza. Isso me leva a um ponto que eu achei fascinante. Ele dizendo que a tragédia é a forma de arte mais nobre. Por quê? Ah, sim. Porque a tragédia, por Russell, faz algo muito audacioso. Ela constrói a sua cidadela brilhante bem no coração do território inimigo. No território inimigo. Sim, ela finca a bandeira dela no topo da montanha controlada pelo adversário. E das torres dessa fortaleza da alma, a tragédia permite que a gente olhe de frente para os campos de batalha, para os arsenais do inimigo. A morte, a dor, o desespero. E dentro desses muros mentais construídos pela arte, a vida livre do espírito continua. E as próprias forças do destino que pareciam esmagadoras viram matéria para contemplação. Espetáculos de beleza terrível, mas ainda assim beleza. Ela encontra dignidade justamente onde a vida parece mais cruel. Isso me faz pensar naqueles momentos da vida, sabe? Quando acontece algo muito intenso, tipo a morte de alguém, ou uma dor muito forte, ou a sensação de que algo bom do passado acabou para sempre. Parece que as preocupações pequenas somem, né? Exatamente. Nesses momentos de percepção mais aguda, diz o Russell, a gente perde interesse nos desejos mesquinhos, na luta por coisinhas triviais. A gente sente a imensidão, a profundidade, o mistério da existência. É como se o sofrimento, de um jeito estranho, nos conectasse mais fundo com o mundo e com os outros, por laços de tristeza compartilhada. Ele usa outra imagem forte aí, né? Da jangada. Usa sim. A humanidade numa estreita jangada iluminada pela luz bruxuleante da camaradagem humana, flutuando num escuro oceano do desconhecido, onde a gente fica só por um tempinho. Nesses momentos, a solidão essencial da nossa condição fica muito clara. E é desse confronto que nasce a compaixão. É desse confronto da alma com o mundo exterior que nascem a renúncia, aceitar o que não dá para mudar, a sabedoria, entender nosso lugar, e a caridade, a compaixão pelos outros. Conhecer e sentir fundo essas forças que a gente não controla, morte, mudança,
o passado que não volta, nossa impotência diante do cosmos é, de um jeito esquisito, conquistar essas forças, internamente. Faz sentido. Acho que entendo melhor agora porque ele diz que o passado tem esse poder mágico sobre nós. Sim, a beleza das imagens do passado, para ele, é imóvel, silenciosa, como a pureza encantada do outono tardio. O que era passageiro, trivial, sumiu com o tempo. O que era belo, o que tinha um valor mais eterno, agora brilha como estrela distante. Contemplar o destino com essa visão ampla, pensar grande sobre o tempo, a morte, nosso lugar no universo, isso nos torna, na visão dele, homens e mulheres livres. A gente para de se curvar com medo, como escravos do acaso. Exato. Em vez disso, a gente absorve o inevitável. Integra isso na nossa visão de mundo. Torna parte da gente, sem que nos destrua por dentro. Então, resumindo essa parte, abandonar a busca só pela felicidade privada e se apaixonar por essas coisas mais eternas, verdade, beleza, bondade, compreensão, essa seria a chave para se libertar esse ao tal culto do homem livre. É exatamente essa a ideia central. Essa libertação, essa liberdade interior forte, nasce da contemplação profunda do próprio destino. A mente que encara o destino de frente sabe que deixa o fogo do tempo queimar as ilusões dos desejos bobos. Essa mente, de alguma forma, subjuga o próprio destino, porque não é mais dominada por ele. Ok, tudo isso sobre liberdade interior, resignação, contemplação, é muito profundo. Mas como isso vira ação no mundo real? O que o homem livre faz na prática? Ótima pergunta. Russell conecta essa liberdade interior direto com a ação ética. Se estamos todos unidos pelo laço mais forte de todos, o laço de um destino comum, se a gente sabe que todo mundo compartilha essa condição frágil, finita... A gente age com compaixão. Exato. O homem livre age movido pela compaixão e pelo amor. Ele descreve a vida humana como uma longa marcha pela noite, cercada por inimigos invisíveis, doenças, acidentes, forças da natureza, torturada pelo cansaço, pela dor, indo para um objetivo incerto que poucos alcançam e onde ninguém fica por muito tempo. Nossos companheiros de jornada vão sumindo, um por um, levados pela morte silenciosa. Nossa, é uma visão bem sombria da jornada. É realista, do ponto de vista dele, sem ilusões transcendentais. Mas a conclusão não é o desespero, não. É a urgência da compaixão. O tempo para ajudar nossos companheiros é curto, muito curto. Então cabe a nós, enquanto a gente caminha junto nessa escuridão, derramar luz solar em seu caminho. Como assim? Aliviar as dores deles com o bálsamo da simpatia. Oferecer a alegria sincera de um afeto que não espera nada em troca. Fortalecer a coragem quando ela está fraquejando. Inspirar fé nos momentos de desespero. E ele também fala pra gente não ficar julgando os outros, né? Sim, muito importante. Ele adverte contra ficar pesando os méritos e deméritos dos outros em balanças mesquinhas. Em vez disso, o foco tem que ser na necessidade da pessoa, nas tristezas dela, nas dificuldades, talvez nas limitações ou cegueiras que causam a miséria dela. A gente tem que lembrar sempre que eles são companheiros sofrendo na mesma escuridão que a gente, atores na mesma peça, muitas vezes trágica. E qual seria a meta final dessa postura toda, o objetivo? A meta é que, quando o dia de alguém acabar, quando as ações dessa pessoa, boas ou más, virarem passado, que a gente possa sentir que nenhuma ação nossa contribuiu para o sofrimento ou para o fracasso dela. E mais, que onde quer que tenha brilhado uma faísca de bondade, de coragem, um fogo divino no coração dela, a gente estivesse lá, com palavras de encorajamento, com simpatia sincera. No fim das contas, Russell volta para a condição humana fundamental, né? A vida é breve, a gente é impotente diante das forças gigantes e indiferentes da matéria, que seguem seu curso sem se importar com o bem ou mal, destruindo tudo. Exato. Mesmo sabendo que a gente vai perder o que ama, que nós mesmos vamos passar pelo portão da escuridão. Ainda assim, o ser humano tem uma capacidade única. Qual capacidade? A de nutrir pensamentos elevados, de desprezar os medos servis de quem se sente só um brinquedo do acaso, de preservar uma mente livre da tirania das circunstâncias externas,
que sim, governam nossa vida exterior. E como ele termina de forma tão marcante? A capacidade de, desafiadoramente, sustentar o mundo que seus próprios ideais moldaram, apesar da marcha esmagadora do poder inconsciente. É quase a imagem daquele titã, o Atlas. Exato. Um Atlas talvez cansado, mas inflexível, sustentando não o céu, mas o mundo frágil e precioso dos seus próprios ideais, contra as forças de um universo indiferente. É poderoso. Muito. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou sobre o ensaio do Russell, num universo que parece não ter propósito para nós, a liberdade e a dignidade de verdade não vêm de adorar o poder externo ou de deuses criados para tentar aplacar esse poder. Não mesmo. Vem sim do cultivo interno de ideais, a bondade, a beleza, a verdade. Vem de encarar nosso destino com coragem, com uma aceitação resignada do que é inevitável e, muito importante, de nos conectarmos uns aos outros com compaixão. Uma compaixão que nasce justamente da nossa luta compartilhada nessa existência finita. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho, que vem direto do texto. O Russell dá muita ênfase nessa criação de um mundo interior de ideais, apesar do universo indiferente, né? Sim, essa ideia do apesar de. Se a gente pensa nessa liberdade, nessa capacidade de criação interna, fica a pergunta: que tipo de templo ou cidadela interior, baseada em ideais pessoais, em valores que a gente escolhe, cada um de nós poderia se esforçar para construir dentro da própria consciência hoje em dia? Como fazer isso no meio dos desafios específicos, das pressões, das forças indiferentes bem particulares do nosso século XXI? Fica aí algo para a gente pensar depois da nossa conversa. Com certeza. Uma ótima reflexão. Bom, esta análise foi baseada nos trechos do ensaio O Culto do Homem Livre, de Bertrand Russell. Agradecemos muito a companhia de todos nesta jornada intelectual. Obrigado, pessoal. Até a próxima.